série de estudos bíblicos. Nós vamos iniciar a série Estudos do livro de Atos. Eu quero iniciar hoje com você apenas a introdução ao livro de Atos, que levará um bom tempo, né? São muitos episódios. Hoje nós vamos iniciar com o episódio de número 1, tá bom? E vem comigo através desse estudo. Bom, aqui estamos nós com introdução ao livro de Atos, episódio de número 1. Essa programação é de responsabilidade do Ministério Apologético Boas Novas. O nosso lema é Firmados na Palavra de Deus. A série Estudo do livro de Atos. Eu sou o pastor Anísio Andrade da Silva, presidente do Ministério Apologético Boas Novas, situado no condomínio residencial Asa Branca, quadra C, lote 6, loja 1, Brasília, Distrito Federal. Introdução ao livro de Atos, letra A, título. Atos ultrapassa em extensão quase todos os livros do cânon neotestamentário. Conteúdo: 28 capítulos com um total de 1007 versículos, formando assim um elo inseparável entre os evangelhos e as epístolas. Certamente que sem o livro de Atos, o cânon estaria incompleto. Atos é a continuação do relato dos evangelhos e estabelece a base para a literatura epistolar. Letra A, título. O título de Atos, acrescentado provavelmente no século II, é problemático em vários aspectos. Alguns tradutores da Bíblia trazem a designação Atos dos Apóstolos e contam com o apoio dos pais da igreja primitiva. Mas afora a listagem dos 12 apóstolos no capítulo 1, Lucas discorre apenas a respeito do ministério de Pedro e Paulo. Aliás, João acompanha Pedro ao templo à tarde para orar, capítulo 3, versículo 1, e a Samaria, capítulo 8, versículo 14. Mas Lucas não registra nenhum feito ou palavra específica de João. Obviamente, esse título descritivo do livro é bastante abrangente. A sugestão de se recorrer ao nome Atos de Pedro e Atos de Paulo não encontrou resposta favorável, pois neste livro Lucas relata também o ministério de Estevão, Filipe, Barnabé, Silas e Timóteo. Em seguida, a proposta de chamar o livro de Os Atos do Espírito Santo também falha em seu esforço para obter apoio. A despeito da ênfase de Lucas sobre o derramamento do Espírito Santo em Jerusalém, capítulo 2, versículo 1 ao 4, e em Samaria, capítulo 8, versículo 17, e em Cesareia, capítulo 10, versículo 44 ao 46, também em Éfeso, capítulo 19, versículo 6. O conteúdo do livro é muito mais abrangente do que comunica o título proposto. Ademais, no primeiro versículo de Atos, Lucas dá a entender que está escrevendo uma continuação do seu evangelho. Ele indica que o seu primeiro volume é um volume de tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar. Capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de Lucas. Por inferência, diz que em Atos Jesus continua sua obra. Logo, a ênfase não recai tanto no Espírito Santo, mas
naquilo que Jesus está realizando no desenvolvimento da igreja em Jerusalém, em Samaria, na Ásia Menor, na Grécia e na Itália. Pois é, nós estamos estudando o livro de Atos. Esse é o primeiro episódio de vários da introdução ao livro de Atos. E prosseguindo, vamos ver outra alternativa. Uma outra alternativa seria chamar o livro apenas de Atos. A concisão desse título é atraente, apesar de evitar as objeções levantadas contra os outros nomes, é ainda assim indefinido e incolor. Os escritores antigos empregavam comumente o termo Atos para descrever os feitos de heróis célebres, inclusive Ciro e Alexandre o Grande. Consequentemente, o título de Atos, seja breve ou longo, permanece problemático. Na sequência de Lucas, Atos, pelas mãos de Lucas, pode ser comparada à sequência das duas cartas de Paulo aos Coríntios. No entanto, a diferença é que os cristãos do século I colocaram o primeiro livro de Lucas junto aos evangelhos e consideraram Atos como histórico da igreja, ou a história da igreja. Assim, classificaram Atos como pertencente à categoria dos livros históricos e, em suma, Atos relata a história da igreja primitiva. Resumindo, o título do livro de Atos foi palco de debates e discórdia, mas enfim, provavelmente no século II foi definido como Atos. Algumas Bíblias, meus irmãos, algumas Bíblias traz ainda Atos dos Apóstolos. Eu não sei se todas, mas eu conheço. Eu, por exemplo, tenho Bíblia que tem esse livro com o título de Atos dos Apóstolos, tá certo? Então nós encerramos por aqui essa primeira parte, né, do livro de Atos, introdução ao livro de Atos, episódio de número 1. Eu não vou fazer uma programação, eu vou estar sempre colocando no momento que for apropriado para mim. Então eu vou colocando e vou avisando. Você que me segue no Facebook, lá você vai ter sempre o link para essa sequência de mensagens. Você que faz parte dos grupos da Igreja Apologética Boas Novas no WhatsApp, então você também vai receber cada vez que for ao ar, né, essa sequência de estudos, você vai receber um aviso, tá bom? Eu agradeço a você pela sua presença e te peço que curte, compartilha os nossos vídeos, né? O nosso canal. Se Deus tocar no seu coração, tá ali o Pix, QR Code. Você pode também ajudar o Ministério Apologético Boas Novas a divulgar a palavra de Deus. Então, que você fique com Deus e até a próxima.